você parar a visão, o medo. Se é a coisa que você deve tirar da tua vida, amado, tira o medo. O medo, olha, Jó luta grande. Satanás estragou toda a sua vida. Ele tinha medo de perder a vida. Não somente estragar toda a sua vida, matar todos os seus filhos, acabar com tudo que é dele, para complicar mais a vida dele. Satanás tocou na sua pele e ele começou a ter sarna, ao ponto de começar a coçar-se com os cacos. Agora ele teve medo. Epa, se eu não me amo, vou morrer. O amigo do Jó diz: olha, aquilo que você tem medo é aquilo que vai te dominar. Aleluia. Escuta bem, amado. Aquilo que você tem medo é aquilo que vai te dominar. Então, a te dominar para você ter medo. Não tenha medo de nada, amado. Quando você tem medo de alguma situação, aquela situação vai te dominar, amado. Às vezes o outro lado também tem medo de ti. Agora vocês estão aí juntos, os dois têm medo de se encontrar, fica complicado. O amigo de Jó disse: olha, não tenha medo, aquilo que você tem medo vai te dominar. Enquanto Pedro andava sobre o mar, não tinha medo. Mas quando ele viu a circunstância, viu a tempestade, aí ele diz que ele sentiu o quê? Leia a palavra, diz que a primeira coisa antes de Pedro afundar, o que lhe fez afundar, não era a tempestade. Porque quando ele saiu do barco, já tinha a tempestade. Aleluia. Interessante, ele estava andando na tempestade, mas o que lhe afundou o quê? Era o medo. Tens medo de perder as coisas, por isso estás a perder as tuas coisas, amado. Ainda não te falando, não, acabou, você sozinho já se retirou, se retira. Aqui ninguém me tira. Aqui ninguém me tira. Eu vou ver quem vai ter coragem de me tirar daqui. Ninguém vai me tirar. Todo mundo tem medo que você vai fazer alguma coisa. Vou também não ter na força. Mas se eu falar aqui, eu não saio. Quem tem coragem, que venha me tirar. Todo mundo, esse pequeno vai ter uma força. Amado, tira o medo da tua vida. Estás a perder as boas coisas da vida por causa do medo. Aleluia. Aleluia, amado. Então me disse: profetiza, fala. Uma coisa que eu aprendi com Zig Ziglar diz assim: não diga no teu filho, olha, uma coisa interessante, há um copo. Vamos fazer de conta que isso é um copo. Escute bem. Ele diz assim, ele explica: os pais, quando estão a ensinar os filhos a fazer alguma tarefa, lhe dão um copo de vidro para levar. Quando você lhe der um copo de vidro para levar, não diga na tua filha ou no teu filho: cuidado, senão vai partir. Olha, entenda o que eu estou tentando dizer. Se você dizer isso, cuidado que isso vai partir, isso vai partir mesmo. Você lhe transmitiu o quê? Você lhe entrega, ele fala, põe lá em cima. Ele vai levar aquilo sem medo, com convicção que eu vou levar, e vai chegar, vai colocar em cima. Mas quando você lhe falar, cuidado que isso vai partir, ele vai ter cuidado, vai ter cuidado. Mesmo que ele puder levar bem, ele vai levar bem. E eu experimentei isso com a minha filha, a menina pequenininha. Duas vezes. Eu disse que esse cara tinha razão. A primeira vez ela partiu, alguém gritou: cuidado! E outra vez, Nicole, deve ser aí em cima. Sim, papai, vem a correr, já está. Está entendendo? Você está perdendo as coisas por causa do quê? Já te avisaram, ali tá, não aceitam ninguém, aí só aceitam o lado, não vai ser lá mais. Meu Deus. Aleluia. Ali só aceitam licenciados. Desististe. Se é uma coisa que eu aprendi na vida, e eu gosto de partilhar sempre, que marcou muito a minha vida, não tenho medo. Eu gosto de arriscar mesmo, amado. Se a palavra que eu gosto da minha vida é arriscar, e até hoje não ouvi por isso. Saiu um anúncio no jornal no ano 2002.
em que disseram assim, 5 anos de experiência, licenciatura, o último nível de licenciatura, 5 anos de experiência, tem que ter capacidade de venda, tudo saiu, tudo bonitinho. Todo mundo que lia os jornais, inclusive os meus amigos da altura, os colegas da faculdade da altura, todo mundo leu o jornal, falaram assim, você só está no primeiro ano da faculdade, você vai tentar, olha só pediram 5 anos, senão eu gostou mesmo assim. Na minha vida, o meu primeiro emprego de renome, aliás, todos os meus empregos, nunca ninguém me colocou lá, sempre eu arrisquei. E eu peguei o meu currículo, eu não quero saber, disse ele é que sabe, eu só vou levar. Eles é que vão me negar, não é só eu que vou se negar. E quando eles querem 5 anos de experiência, vão falar, esse menino, não. Mas eles que vão falar, não é só eu que vou falar. Eu deixei, amado. Um mês depois, para ligar para uma entrevista, eu era um pobretão, não tinha nada. Fui emprestar um chinelo, naquela altura, aqueles chinelos de coisa, que o meu amigo tinha. Fui emprestar. Eu tinha uma calça já farrusca. Fui emprestar um chinelo com um amigo. Penso até que era o Dasca na altura, se não me engano. Me emprestou um chinelo para eu ir na entrevista. Cheguei na entrevista, barrigudo, pessoas licenciadas, todo tipo de pessoas ali. 50 pessoas, ficamos 10. 40 fora, eu estou lá só. 40 pessoas, todas de último grau. É o primeiro emprego grande profissional que eu estou tendo. Mas uma coisa me safou, não tinha medo. Quando chegou a minha vez para perguntar com o diretor final, me fez uma pergunta só que venci na vida. Eu não sei onde é que eu fui buscar aquela resposta. Eu sei que naquele momento eu estava na oração, eu estava preparando uma grande atividade na igreja, e naquele dia eu estava tão inspirado que respondi a palavra mágica que estava à busca. E ele me disse, me olhou. Ele não fez uma pergunta, ele só fez a pergunta muito civil, disse, senhor Achille, eu disse, o que é que se passa com as empresas hoje em dia? Eu disse, pai, eu acho que as empresas têm muita concorrência. Só falei essa palavra, todos 50 candidatos, ninguém conseguiu falar isso. Então vê como é que o medo estraga. Eles foram lá com diploma, licenciado, com tudo. Eu não tinha nada. Acabei de entrar na faculdade agora. Mas eu queria só um emprego. Naquele dia, olha, todo mundo saiu com a cabeça embaixo. Eu saí com a promessa, daqui a uma semana você vai começar a trabalhar bem já rápido. Por que você está tendo medo? E até hoje, nunca me fiquei no desemprego. E é um testemunho que eu levo todos os anos. Eu até havia guardado o jornal já há tempos, porque era um testemunho de vida. Dizia sempre, não tenha medo. Há pessoas que colocam muito barulho à frente para você desistir antes de você alcançar. E você vai ouvir o barulho, vai fugir. Então tira o medo. Diga ao teu próximo, tira o medo. Tem muito medo. Como é que você vai vencer na vida? Na hora que tem que falar uma verdade, fala a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Estás a guardar a verdade, em vez de ficar liberto, vai ficar cativo. Cativo. Aleluia, amado. Alguém está ouvindo a palavra do Senhor? Amém. Profetiza, fala, fala. Não é Deus que vai falar, é você que vai falar. Você vai falar a palavra de quem? A palavra de Deus. Mas é Deus que fala. Nas situações da vida, não é Deus que vai aparecer. Não, Deus faz uma coisa interessante. Ele te dá um sinal. Você agora tem que falar. Fala uma palavra. E Deus está falando a Ezequiel, filho do homem, profetiza e diga assim: ossos secos ganhem vida. Ossos secos ganhem vida. Começa a criar cenário na tua vida. Eu vou te ensinar uma coisa, um segredo que dá sempre certo. Quando a situação é negativa, quando tu está mal, as coisas não dão certo, começa a você sozinho cria um cenário na tua imaginação. Estás a falar mesmo sozinho na oração, Senhor, eu estou a ver que já cheguei naquela porta, agora estou a passar aquela porta, e para tua ver, tu vai ser aplaudido, vou agora à direita, cria o cenário. Você não está entendendo? Então é muito difícil. O que
está a ver à tua frente. Não, aqui não deu certo, não faz mal. Não era para dar certo, mas aqui vai dar certo. Os nãos, todos os não querem dizer que é errado. A verdade, há porta na tua vida que tem que se fechar, porque aquela porta é muito pequena para ti. Aleluia. Uma salva de palmas em nome de Jesus. Você está muito concentrado na porta pequena. Para ti, aquela porta pequena é porta grande. E como Deus quer te levar uma porta grande, é difícil. Olha, amado, José, Deus queria, Deus queria elevar José, amado. Deus quer elevar José. Mas tinha uma coisa interessante. Eu gosto dessa história. Jacó, qual era o filho que ele mais amava? José. Qual era o filho que ele mais amava? José. Agora vai falar agora no Jacó que eu quero levar teu filho para ele ser um grande governador. Vai lhe falar. Jacó vai falar que meu filho daqui não sai. Daqui não sai, eu amo esse menino. Aí pronto, Deus disse, vai ser difícil eu libertar esse homem. O que eu vou fazer? Aleluia. Eu vou lhe tirar a força. Olha, nem tudo que está errado para você chorar. Às vezes você glorifica Deus. Deus teve que fazer com que os irmãos todos, primeiro o que Deus fez? Pegou nos sonhos, colocou a José. Sonha. Não faz conta nos teus irmãos. Quando os irmãos ficaram com ódio, vamos vender José. Tudo isso, Deus está vendo. Se eu ir falar a Jacó, deixa o teu filho José, pode elevar. Jacó fala, não, ele fica só aqui. Há pessoas na vida, só querem dizer, só aqui. Deus quer te elevar, não te puxar. Cuidado com os amigos assim. Existe aqui 3 pessoas que tiveram o mesmo sonho, interessante. Estão sempre a sonhar com gatos. Que eles querem fazer alguma coisa, os gatos se agigam e eles não conseguem fazer nada sempre. Querem fazer alguma coisa, os gatos se agigam, eles dizem, cuidado, esses gatos e esses cães que você está